Nós vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 20 de Tishrei, quando nós iniciamos na quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, a carta sagrada, a carta de número 23, escrita pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman. E nessa carta pastoral ele se dirige à comunidade hassídica, e aqui o seu apelo é no sentido de fixarem horários para o estudo da Torá de forma coletiva, ou seja, que se juntem em grupos de Hassidim, especialmente quando eles já estão reunidos para rezarem, que a reza demanda um quórum mínimo de 10 pessoas. Então, na presença desse quórum, ele nos diz, principalmente no final do dia, entre as rezas de Minchá e Ma'ariv e Arvit. Minchá é a reza da tarde, Arvit é a reza da noite, existe um espaço de tempo. Minchá em geral é feito antes do pôr do sol, e a reza de Arvit, Ma'ariv, depois da saída das estrelas, cerca de 20 minutos após o pôr do sol. Então, nos diz o Alter Rebbe que é muito importante aproveitar esse tempo para o estudo da Torá e fazer isso em grupo, de forma coletiva, na presença de um minyan. Isso que ele vai nos explicar, a grandeza, a vantagem desse estudo coletivo, e inclusive nos enfatizando aquilo que está nos livros, que na presença de um minyan paira a Shekhinah, se revela de forma manifesta a presença divina. Isso quando há esse quórum, essas 10 pessoas reunidas, ocupadas juntas do mesmo assunto. Então, sobre isso vai tratar essa carta. Então, iniciando com as palavras do Alter Rebbe, que ele nos diz: Bigzeirat irin pitgama umamar kadishin. Ele abre aqui essa carta com uma expressão retirada de versículos bíblicos do profeta Daniel. Ele nos diz que ele faz esse pedido que ele vai fazer em seguida. Ele nos diz que isso é feito numa linguagem poética, literária, na linguagem bíblica. Ele nos diz que isso é feito por um decreto de como os anjos vigilantes pela palavra daqueles entes sagrados. Então, na realidade, essa era uma expressão que o Talmud utiliza para se referir aos grandes sábios, aos grandes eruditos da Torá, que eles são comparados aos próprios anjos. Então, ele nos fala aqui que isso que ele está escrevendo a seguir, na realidade, não é só uma ideia pessoal particular dele, do Rav Shneur Zalman, mas ele nos fala que ele vem aqui transmitir um decreto que consta, que vem dos seres sagrados. Literalmente lá no texto de Daniel se refere aos anjos, mas ele nos fala que aqui ele está se referindo aos sábios anteriores, aos nossos mestres sagrados, baseados nos seus ditos sagrados, aquilo que eles nos ensinaram, Chachmei a Mishnah Aleihem Shalom, os sábios da Mishnah, que é a parte inicial original do Talmud, Sheshanu Bemishnatam. Assim eles escreveram, assim eles ensinaram na Mishnah, em Pirkei Avot, na ética dos pais, Asara sheyoshvin veoskim batorah, Shekhinah shruya benehem, quando há 10 Yehudim que estão sentados juntos e se dedicando ao estudo da Torá, isso atrai uma revelação da Shekhinah, da presença divina. A presença divina paira entre eles quando os 10 Yehudim juntos estão se dedicando à Torá. E ele nos diz que isso é tão importante, ou seja, esse grupo reunido para se dedicar ao estudo, por mais que talvez cada um pudesse fazer o estudo individualmente, talvez assim até se concentrar melhor, etc. Mas ele nos fala que existe uma ênfase, existe uma importância
maior, superior, sobre o valor, o alcance do estudo da Torá, que é feito em público aqui significa pelo menos na presença de 10 pessoas, e ele nos fala que isso é algo tão fundamental, tão importante, a tal ponto que ele afirma que Ze Kol Adam Ve'af Gamzot Haita Kol Yeridato Ba'olam Hazeh. Ele nos diz que isso é algo tão fundamental, que nisso consiste o propósito da vida de todo homem, de toda pessoa. Não só isso, ele nos fala, Ve'av Gamzot, além disso, ele nos diz que todo o objetivo da vinda, da descida da sua alma, do plano, saída dela do plano espiritual, descendo para esse mundo terrestre, então essa descida visa uma elevação, uma ascensão maior da alma. Em seguida, ele nos diz como é obtida essa ascensão da alma. A alma, quando se encontrava desincorporada no plano espiritual, estava num nível muito elevado. Ela desce para esse plano terrestre, onde a situação aqui, em termos espirituais, é bem mais baixa, mas essa situação inferior, ela vai, através da realização espiritual nesse mundo terrestre, isso vai alavancar, por assim dizer, a alma para uma elevação maior do que o seu estado original que ela se encontrava. E como é obtida essa elevação aqui nesse mundo, que isso justifica a descida da alma para esse plano terrestre? Então ele nos diz, para nós sabermos que nisso consiste a missão da pessoa, ou seja, que a sua alma desceu para esse mundo letzorech aliyah zu, para conquistar essa elevação, essa ascensão que é obtida através do estudo da Torá em grupo de forma coletiva. E ele nos diz sobre essa aliyah, sobre essa elevação espiritual, asher ein aliyah lemala heimena, que não há um tipo de ascensão, de elevação para a alma, não há um tipo de elevação possível para a alma daqui desse mundo terrestre como essa elevação que é obtida através do estudo da Torá em grupo. Então, isso é uma declaração muito forte, até o ponto que ele nos, ou seja, ele enfatiza, ele ressalta que todo objetivo, nós podemos resumir e afirmar que todo objetivo da descida da alma para esse mundo é visando isso, o estudo da Torá de forma coletiva, que isso atrai a revelação da Shekhinah, isso faz a pairar sobre nós, sobre aqueles que estão estudando em grupo, a presença revelada da Shekhinah, a revelação da presença divina. Em outras palavras, ele está nos dizendo, por mais que existem outras formas de serviço a Deus, de serviço espiritual, como a oração, como o cumprimento das mitzvot, etc., mas ele nos fala que o principal motivo da descida da alma para esse mundo é para obter essa elevação fabulosa que é conseguida, que é conquistada apenas através do estudo da Torá de forma coletiva. E na realidade a alma mesmo, quando estava na altura celestial, no plano espiritual, lá também ela captava luz divina no seu habitat anterior, nesse nível espiritual que ela se encontrava. Mas aqui fica patente, fica ressaltado que a luminosidade, o brilho divino que pode ser obtido através desse estudo na presença de 10 pessoas é um nível maior, é uma luz numa categoria mais elevada e bem superior, inclusive a luz e brilho da luminosidade divina que pode se encontrar para a alma mesmo no plano superior. Ele elabora esse assunto e nos diz que Shekhinah zo asher begovhei meromim, que se fala que a Shekhinah do poder divino, a revelação da presença divina do seu poder, asher begovhei meromim, quando se encontra nas alturas supremas, nas alturas celestiais, que nesses níveis se diz que a Shamayim ushmei a Shamayim lo yechalkelu eimatah. A revelação divina lá é intensa, ponto de se dizer que o temor de Deus que se manifesta nesses planos, nem os céus e os níveis celestiais mais altos não podem conter e comportar essa luz e revelação divina intensa.
Porém, ele nos diz que esse nível transcendental de revelação divina, esse nível que mesmo as esferas celestiais mais elevadas não são capazes de conter e comportar, esse nível se manifesta e se revela para aquele minyan, para aquelas 10 pessoas que estão aqui embaixo nesse mundo físico e terrestre, se dedicando ao estudo da Torá em conjunto. כשכינת וזו אשר בגובה מרומים, שמיים ותשכון ותתגדל בתוך בני ישראל, ou seja, essa revelação suprema, transcendental, ela acaba se revelando, ela acaba habitando e se expandindo, engrandecendo, Betoch Bnei Israel, no seio dos filhos de Israel, no povo de Israel. Como diz o versículo, que Ani Hashem Shochen Betoch Bnei Israel. Assim fala o versículo bíblico na Torá, que Deus afirma, eu sou Deus que habito dentro dos filhos de Israel, Betoch Bnei Israel. E como Deus habita, o que faz Deus habitar? Por assim dizer, Deus é onipresente, Deus já está em todo lugar. Aqui, quando a Torá nos fala que ele habita, significa que ele se revela de forma evidente e explícita. O que faz ele, então, entre aspas, habitar dentro de Bnei Israel, no seio do povo de Israel, alidei esek haTorá ve'amitzvot be'asara davka. Isso ocorre quando os Yehudim estão se dedicando à Torá, estão se ocupando do estudo da Torá, ou mesmo também da prática de mitzvot, mas quando isso é feito em público, ou seja, na presença pelo menos de 10 Yehudim. Então, aqui ele está enfatizando mais a vantagem do estudo da Torá de forma coletiva, na presença de um minyan. Mas aqui o que nós estamos vendo, que esse conceito do minyan, o quórum de 10 Yehudim, isso causa um efeito espiritual especial, isso atrai uma luz divina especial, isso atrai e desencadeia a revelação da Shekhinah, da presença divina, de forma evidente entre nós. Por isso nós vamos ver, existem trechos especiais, os trechos mais santificados das nossas rezas só podem ser ditos na presença de um minyan, com a presença de um quórum mínimo de 10 Yehudim, da mesma forma que ele está enfatizando a grandeza e superioridade do estudo da Torá, que é feito de forma coletiva com 10 pessoas, e da mesma maneira ele nos diz que também, quando tem que se fazer alguma mitzvah, e essa mitzvah é feita também diante de 10 pessoas, ou 10 pessoas juntas estão fazendo uma determinada mitzvah, isso também produz um efeito especial, um efeito maior. E ele aqui enfatiza que essa revelação da Shekhinah ocorre, o versículo diz, que eu habitarei betoch Bnei Israel, dentro de Bnei Israel, no interior de Bnei Israel. Ele enfatiza isso nos dizendo, como Shamru Raboteinu Zal, conforme explicaram, conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, de onde nós aprendemos o conceito de que um minyan, que o quórum mínimo é de 10 pessoas. Isso é derivado de uma associação entre palavras idênticas que constam em diferentes contextos na Torá. Atiator, tor da palavra tor, que significa dentro. Aqui ele diz, eu habito dentro do povo de Israel, dos filhos de Israel. Nós encontramos numa outra passagem, inclusive, que faz referência aos espiões que foram à terra de Israel, etc. Então lá nós encontramos que o conceito de eidá, de congregação, é de 10 pessoas, etc. Mas aqui ele nos fala que, derivando e fazendo uma associação, nós derivamos, nós concluímos dessas duas menções da palavra tor, que constam em versículos bíblicos. Sobre isso está escrito Bekir Becha Kadosh, dentro de você paira o Kadosh, paira a santidade, ou seja, que Deus bendito seja o sagrado Deus, ele se encontra dentro de você. O que atrai a divindade
a presença divina, a revelação divina para dentro de nós. Isso é o quórum, a reunião, o minyan, vem da Varsha Bikdusha, Pachot Me'asara, porque nós sabemos que não se pode, assim como na reza, não se pode pronunciar as rezas mais santificadas a não ser na presença mínima de 10 pessoas. Então, da mesma maneira, essa reunião de 10 pessoas atrai a revelação da Shekhinah Betor Bnei Israel, para que essa revelação se manifeste no seio, no interior, dentro dos filhos de Israel. E isso faz referência ao versículo que diz Bekirbecha Kadosh, dessa maneira, dentro de ti vai se encontrar o Kadosh, o santo, o bendito seja. Então, a afirmação dos nossos sábios que fala que Davar Shebikdusha, nos assuntos sagrados, é necessário o quórum de 10. Isso, literalmente, no contexto, está se referindo às rezas, a determinadas rezas, o Kadish, a Kedushá, Barechu, etc., que só podem ser ditas na presença de 10 pessoas. Mas ele nos fala que isso é extensivo também ao estudo da Torá. Pode-se estudar a Torá individualmente, também como boa parte das rezas também pode se fazer sozinho. Porém, não só que tem um valor maior a reza que é feita de forma coletiva, os trechos mais sagrados e santificados da reza só podem ser ditos na presença de um minyan. No caso do estudo da Torá, todo estudo da Torá pode ser feito também de forma individual, mas ele nos diz que também no estudo da Torá, quando ele é feito na presença de 10 pessoas, então paira Shekhinah, paira uma revelação divina, uma revelação da presença divina de forma mais intensa, de uma forma muito mais elevada e suntuosa do que aquilo que a pessoa atrai em termos de espiritualidade ao estudar Torá sozinho, de forma individual. Ele nos diz, o Mishum Achinami, exatamente também por esse motivo, Itzterich lehu leraboteinu zal, foi necessário para os nossos sábios de abençoada memória, lemilaf mikra, eles precisaram derivar de outros versículos, eles precisaram extrair de outros ensinamentos uma conclusão que nos leva também a saber que mesmo abaixo de 10 pessoas, mesmo com menos de 10 pessoas estudando o Torá, também há um resultado espiritual, também há um efeito espiritual, porém não é o mesmo que o efeito alcançado através das 10 pessoas estudando juntos. Mas lá na Mishnah, em outros dias dos nossos sábios encontramos, de onde se sabe que até mesmo 5 juntos estudando o Torá, ou 3 juntos, ou até 2, ou mesmo um único indivíduo que senta e estuda sozinho o Torá, minayin sheafilu echad sheoshev ve'osek batorá, eles buscam provas e evidências dos versículos, que de onde nós sabemos que até mesmo uma única pessoa que está sentada estudando o Torá, ela também obtém um efeito espiritual, ela também produz um efeito, uma consequência espiritual, e eles afirmam que de fato se consegue obter um efeito espiritual, se conquista um efeito espiritual com menos de 10 pessoas, até mesmo uma única pessoa estudando o Torá. Porém, para eles derivarem essa conclusão, foi necessário procurarem versículos e provas que trouxessem isso como evidência para comprovar, porque senão a gente imaginaria que essa revelação da Shekhinah só é plausível, só pode acontecer através do estudo quando é feito por 10 pessoas, apenas através do estudo coletivo. Então, na sequência, os nossos sábios afirmam que, de fato, mesmo com menos pessoas estudando, também se produz um efeito, também se realiza, se desencadeia algo espiritual, mas o que ele está nos ressaltando aqui, que o efeito espiritual está longe de ser o mesmo daquele que é obtido através do estudo coletivo, do estudo em grupo, na presença de um minyan de 10 pessoas. Por isso ele continua nos dizendo, Ve'av gamzot lo matzu lo smach min hamikra, mesmo nesse caso, quando os nossos sábios derivaram
de outras citações, de outros versículos, concluindo que também um número menor de pessoas estudando o Torá também alcançam um efeito espiritual, mas se fala aquilo que eles encontraram como prova e evidência, aquilo que eles puderam se apoiar nesses versículos, se resume a que ela likviat sachar bilvad, a linguagem dos nossos sábios, se aprende, se deriva desses versículos, que mesmo até uma pessoa estudando o Torá individualmente vai se fixar uma recompensa para ela. Então, isso de fato se aprende e se deriva daquelas outras passagens bíblicas. Mas ele nos diz que há uma diferença entre dizer que essa pessoa será merecedora de uma recompensa, de uma remuneração, pelo fato de estar estudando o Torá sozinho, com mais um companheiro, num grupo de 3 ou de 5, etc. Ele nos diz, através disso, de fato, a pessoa alcança algo e será recompensada por isso. Mas ele nos fala que há uma grande diferença entre essa recompensa, mesmo sendo ela uma recompensa espiritual, etc., quando comparado ao efeito que se obtém, que se produz através do estudo da Torá de forma coletiva, que é fazer pairar a Shekhinah, fazer pairar a presença divina de forma revelada aqui nesse mundo. Ele nos diz, quando se trata de estabelecer, de fixar uma recompensa, leiachid lefierko, para cada indivíduo, de acordo com seu nível e sua capacidade. Tem indivíduos que eles estão estudando sozinho, se ele é dotado de intelecto maior ou tem mais conhecimento da Torá, uma pessoa mais espiritualizada, ou menos, cada um vai receber uma recompensa, vai produzir um efeito espiritual compatível ao seu nível. Porém, ele nos diz, mas ele nos diz que existe uma diferença entre aquilo que é concedido em forma de recompensa para o indivíduo, que isso é proporcional a ele mesmo, quando comparado àquilo que é produzido por muitos, por mais de um indivíduo sozinho, que isso é inteiramente, na verdade, isso é incomparável. Quando o estudo é feito de forma coletiva, o resultado é muito maior, exponencialmente maior. Então, isso que ele nos diz, que essa grandeza espiritual, que ele chama de Shekhinah Shruya Benehem, da Shekhinah, da presença divina pairar sobre eles, isso está escrito, isso se refere apenas ao estudo coletivo. Existe também uma revelação divina que é provocada e que ocorre através do estudo individual. Mas ele nos diz que essa revelação que ocorre através do estudo individual, ou em menos de 10 pessoas, ela não tem comparação, ela não pode ser comparada, é algo incomparável em relação àquilo que é obtido através das 10 pessoas. Por isso ele nos diz, mesmo quando os nossos sábios falam que 1, 2, 3, 5 pessoas estudando o Torá, também se estipula, se determina, se fixa uma recompensa para elas, e essa recompensa não é só uma recompensa material, física, é uma recompensa essencialmente espiritual, significa que brilha para elas um reflexo da divindade. Porém, esse reflexo que se manifesta, ele é incomparável em relação à luz divina que se manifesta através do estudo coletivo.